última pergunta do chat, a Fernanda traz, como lidar com essas abordagens frente à pandemia e essas tecnologias com telemedicina? Como se aproximar do paciente com a telemedicina? Esse é o desafio que a saúde mental está enfrentando no mundo inteiro, né, gente? Hoje, cada vez mais, a gente tem pensado, por exemplo, em grupos virtuais. Existem, inclusive, já experiências no próprio CAPS, aqui a gente vem tentando implementar a possibilidade de grupos virtuais. E aí, claro, gente, com toda uma dificuldade relacionada ao perfil socioeconômico das pessoas que estão vinculadas aos serviços e a possibilidade de acesso à internet, por exemplo. A internet hoje é uma questão que precisa ser discutida como direito à saúde. Hoje, como é que as pessoas vão, numa situação de isolamento, ter acesso, se as possibilidades de cuidado estão migrando para o virtual, e se as pessoas não têm acesso a isso. Então, acho que essa é uma questão importante da gente discutir, é acesso à internet como uma forma. A maioria das pessoas que a gente acompanha, muitas vezes, tem planos de internet que não aguentam uma reunião de 1 hora numa plataforma, por exemplo, como Jitsi, Meet ou mesmo Zoom. Consome todo o pacote de internet delas. Como é que ela vai fazer esse encontro 2 vezes por semana, 1 vez por semana, como precisa? Então, essa é uma dificuldade grande. Mas muitos lugares têm proposto e têm tido sucesso. O próprio estado do Rio de Janeiro está com uma experiência bem interessante, inclusive de grupos, de oficinas terapêuticas virtuais, onde as pessoas se reúnem, existem oficinas de música, oficinas de artesanato, contação de história, de fanzine, enfim, uma série de possibilidades de fazer com que as pessoas se encontrem e troquem experiências. No fundo, gente, na prática, no fundo, o que a gente precisa de cuidado em saúde mental é interação humana, às vezes mesmo virtual. É a melhor? Talvez não seja, mas é a que agora, nesse momento, a gente está podendo ter acesso. Então, sim, grupos virtuais precisam ser desenvolvidos e as tecnologias ser desenvolvidas. Em vários lugares, por exemplo, a experiência de Alegrete, no Rio Grande do Sul, tem uma experiência belíssima. Desde o início da pandemia, eles estão fazendo grupos por chat do WhatsApp, porque eles não conseguem também ter pacote suficiente para fazer reuniões com vídeo e coisa. Então, eles fazem as reuniões por chat. Cara, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas é uma alternativa, é um vínculo, é uma relação. E aí o importante é a gente pensar que o que é realmente importante é a relação que está se mantendo. As pessoas se conhecem. Claro que vai ser muito difícil eu envolver alguém que não tem contato nenhum com esse grupo, num grupo a partir de agora. Mas pessoas, por exemplo, que já se conhecem, que já têm algum tipo de contato, você consegue migrar para uma plataforma virtual com um pouquinho mais de facilidade, né? O TBV é um serviço que funciona base da ligação, né? Tem uma resolutividade. Faz um trabalho belíssimo no sentido de ajudar. Não é especializado, né? O que é mais importante. E tem sido cada vez mais. Hoje, quando a gente pensa nos planos mundiais sobre cuidado em saúde mental, a possibilidade de ter o que se chama de hotlines, as linhas quentes, para que pessoas em situação de crise, pessoas que estão num momento de sofrimento muito intenso, acessem alguém pelo telefone, possam conversar a respeito de seu sofrimento, tem sido absolutamente unânime isso, né? Então, acho que é um desafio para a gente pensar como que a gente incorpora esses cuidados na nossa rede de saúde. O que mais, gente? Eu sei que eu sou muito confuso e falo muita coisa, então deve ter ficado muito ponto aí por fechar. Me lembrem, me chamem a atenção, ou alguma coisa que eu realmente falei por alto, ou falei de uma forma que não ficou clara. Meu nome é Thiago, eu sou médico de família do Centro de Saúde Ingleses. O meu questionamento parte mais no sentido das abordagens psicoterápicas breves, assim, né? Acho que muito dos elementos que o Marcelo trouxe são elementos que dialogam com o que a gente vem aprendendo, né, dentro da residência, dentro da medicina de família, mas eu, particularmente, tenho sentido uma dificuldade muito grande de conectar esses elementos e organizar uma linha de raciocínio, né? E eu fico me perguntando quanto que ter o conhecimento, né, ter uma apropriação de algumas abordagens psicoterápicas, apesar de saber que a gente não vai fazer o papel de psicoterapeuta, né, a gente não vai ter uma formação suficiente para se envolver nessa seara,
o quanto que essas abordagens psicoterápicas mais breves, elas conseguem nos ajudar a lidar com algumas demandas, né, e até lidar um pouco com a nossa própria ansiedade, assim, né, de não conseguir se deparar, não, de não conseguir nem muitas vezes acolher esse tipo de sofrimento, né? E aí o que eu queria perguntar era sobre referências, assim, né? O que você sugere em termos de referência bibliográfica para a gente ir se apropriando de algumas dessas técnicas, né? Entendendo que a gente vai ter as nossas limitações, entendendo que nós não somos psicoterapeutas, mas e entendendo também que existe um gargalo muito grande, né, com relação à psicoterapia dentro da rede, né? Como que tu encaras isso nesse modelo que a gente tem de APS, né, de consultas de 15, 20, 40 minutos, e que referências que você sugere para a gente se apropriar mais, assim, dessas abordagens psicoterápicas mais breves? Tá, Thiago, você falou de várias coisas, né? Então é bem complexa a pergunta que você fez. Acho que tem várias coisas aí para a gente pensar. Primeiro, que eu acho que a gente precisa reconstituir a nossa possibilidade de suporte especializado na rede, né? Então esse é um trabalho que a gente vem apanhando nos últimos anos, perdendo pessoas que podem nos ajudar nisso. Estou pensando em psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais que acabaram saindo e que a gente não repôs e que a gente tem uma dificuldade, então, de suporte especializado nesse campo. Acho que essa é uma coisa. Pensar também que a gente tem uma rede de saúde mental em Florianópolis que é subdimensionada para o tamanho da população. Então, o nosso número de CAPs não está planejado para o número de habitantes que a gente tem. Então, a gente tem uma rede frágil nesse sentido. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto que você fala, a questão, eu concordo contigo, e aí é uma questão muito... Se eu for pensar, por exemplo, no sistema canadense, no sistema inglês, no sistema... próprio sistema espanhol, existe toda uma possibilidade de abordagens que não são psicoterapêuticas, mas que são terapêuticas e que ajudam muito nessa intervenção. Do ponto de vista prático, a minha sugestão é, cara, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre está, através do Telepsi, fazendo uma formação em terapia e intervenção breve. Se você é médico, não vai ter nenhuma dificuldade de ser aceito para fazer a formação. Então, você se inscreve na plataforma do Telepsi, você diz que você quer fazer uma formação em intervenção breve, e aí eles vão te passar teleaulas e vão passar uma série de exercícios, e você vai aprender como fazer intervenções breves na prática diária. Então, essa, por exemplo, seria uma formação muito importante, porque está aí, financiada pelo Ministério da Saúde, uma grana foi repassada para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Hospital de Clínicas tem uma experiência enorme com formação em psicoterapias. Então, intervenções breves são muito estudadas dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Minha formação é de lá, então eu conheço as pessoas que estão envolvidas. E está aí, aberta, financiada pelo Ministério da Saúde. Você entra na plataforma, se inscreve, se apresenta como médico e eles vão te passar a formação em intervenção breve. Então, acho que essa é uma possibilidade bem real, concreta e para agora, assim, sabe? Massa, massa. Eu vou só dar meio que uma réplica. Eu lembro de ter lido um material há um tempo já da Associação Americana, né, de Medicina de Família, da AFP, sobre algumas estratégias de counseling, né, de aconselhamento, que, claro, não são propriamente a abordagem psicoterápica breve, mas trazem algumas estratégias, né, que inclui terapia cognitivo-comportamental, terapia de resolução de problemas, e aí eu vou encaminhar aqui no chat um PDF para geral poder acessar. Que bom, Thiago. Obrigado. E acho que a gente também tem que desmistificar um pouco isso, gente. A gente tem que separar um pouco o que são... o que é uma intervenção do ponto de vista de suporte psicossocial e o que é psicoterapia, porque tem uma questão de reserva de mercado, gente. Então é isso. Também tem uma coisa de uma disputa muito grande da reserva de mercado da psicologia. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas a gente precisa entender que existem inúmeras formas de intervenções psicossocial que você não precisa ter uma formação na área para fazer. Você precisa ter uma formação na técnica só. Então, entrevista motivacional, terapia de resolução de problemas, tem várias formas de você se apropriar disso. Eu acho que sim, Thiago, acho que um desafio nosso é, na rede, poder pensar em alguns tipos de formação desse tipo, ampla, não específica, mas que possam ser oferecidas para todos os profissionais. Para médico, para enfermeiro, para assistente social, para quem trabalha na nossa rede e que, enfim, que tenha interesse. Porque às vezes tem isso, às vezes a pessoa tem interesse de poder
dominar algumas técnicas para poder se virar melhor na resolução de algumas questões. Por que não termos essa formação? Acho que seria uma coisa bem interessante. De forma nenhuma, de novo, não é uma questão disto ou aquilo. Isso não significa diminuir a importância de termos, por exemplo, os psicólogos que nos dão um outro tipo de sustentação para os processos, né? E aí sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só quero dizer que uma coisa não inviabiliza a outra. Termos mais recursos para lidar com questões psicossociais não inviabiliza de forma nenhuma a necessidade de termos mais psicólogos na rede. Como fazer tudo isso em 15, 20 minutos? Acho que a gente falou um pouquinho, em vários né? pedaços. A técnica do salame, Renata. Você fatia isso em vários 15 minutos. Não, estou brincando, gente. Mas, assim, eu acho que a gente precisa ter cada vez mais a noção de que nós não fazemos atendimentos seriados. Não é todo mundo 15 minutos ao mesmo tempo, gente. Nós precisamos exercer a nossa capacidade dentro da nossa rede de podermos pensar quais são os atendimentos que eu vou fazer em 5 minutos, quais são os atendimentos que eu consigo fazer em 10 minutos, quais são os atendimentos que eu faço em 15 e quais são os atendimentos que eu preciso de meia hora para atender. E eu preciso negociar essa possibilidade dentro do meu ambiente de trabalho. Eu preciso poder ter a capacidade de ter flexibilidade para isso. Porque, enfim, tem coisas que eu, como psiquiatra, consigo atender, sim, em 5 minutos. Paciente que eu conheço, paciente que eu já domino, paciente que eu já sei o que é, vai fazer uma reavaliação, às vezes em 5 minutos, o que ele precisa ouvir de mim, em 5 minutos ele vai resolver. Mas, às vezes, eu preciso de 35 minutos para poder fazer uma aproximação com uma outra pessoa. Não vou resolver, certamente, alguém com ideação suicida com planejamento em 5 minutos, até porque eu tenho que acionar outras pessoas, não é só comigo. Eu preciso ter a possibilidade de fazer combinações para fora, eu preciso falar com a família, eu preciso pensar e articular com o CAPS, eu preciso ver como... Então, eu preciso de uma rede de apoio. Eu não vou fazer isso em 5 minutos de maneira nenhuma. Então, se você não consegue negociar dentro da sua lógica de trabalho a possibilidade de quais são os casos que você vai atender em 5, em 10, em 15, em 30, precisa rever. Porque, enfim, isso é autonomia profissional, você precisa pensar como é que você vai negociar, e negociações nunca são fáceis, Renato, né? Negociação é sempre luta, então, como é que você vai negociar para ter aquelas situações que você precisa ter 30 minutos para atender? Não vai ter jeito, é briga. Se não for pela conversa, é briga. E lembrar sempre de compartilhar com o restante da sozinho, equipe. Né, gente? É o tipo de coisa que não dá, é o tipo de paciente que você não tem como atender sozinho, você vai ter que compartilhar isso com alguém. Pergunta, assim, ela faz a reflexão de que os profissionais na atenção primária têm um favorecimento ao adoecimento, né, psíquico. Como promover o autocuidado? Acho uma discussão excepcional, Fernanda. Eu acho que a gente precisa pensar em algumas coisas e aí eu vou voltar para o início, para o básico. Vou voltar, não riam de mim, mas eu vou voltar para os primeiros escritos médicos que a gente tem registro, que são os textos védicos, que vão dizer que os pilares da saúde a gente poderia... Claro, a gente está fazendo uma simplificação aqui, não tem nenhuma profundidade nessa discussão, não tem nenhum conhecimento do Ayurveda, estou fazendo só como uma referência mais folclórica para poder chamar a atenção de vocês. Mas os textos védicos vão dizer que os pilares da saúde vão ser sono, alimentação, atividade física, interação social e silêncio. E aí, silêncio, eu quero dizer para vocês que silêncio é muito importante. A gente precisa de tempo onde a gente não esteja conectado com outras pessoas, nem conectado com alguma demanda. A gente precisa de tempo para a gente. E aí você pode usar, você pode interpretar esse silêncio da forma que for mais conveniente para você. Pode ser uma caminhada, pode ser ver o pôr do sol, pode ser você fazer um relaxamento, pode ser fazer um artesanato, pode ser você pintar a unha. Enfim, você precisa de tempo para cuidar de você e não ter algo a quem responder nesse tempo. Então, exercitar o silêncio, Fernanda, eu acho que é uma das coisas que a gente, como sociedade, não tem valorizado muito. E eu acho que a gente precisa recuperar a capacidade de exercitar o silêncio, de se manter em silêncio, de se conseguir deixar a mente em silêncio. E aí você precisa de tempo. E aí, tempo, mais do que dinheiro, tempo é o tecido da nossa vida.
Esse negócio de que tempo é dinheiro não é... Enganaram todo mundo com isso, gente. Tempo é o tecido da vida. Tempo é a coisa mais valiosa que a gente pode ter. E aí, como é que a gente está usando o nosso tempo, de que forma a gente está valorizando esse nosso tempo, eu acho que precisa ser uma reflexão de cada um. Uma questão que apareceu no chat, compartilhar, a gente está conversando aqui com um colega, numa situação em que tem uma ideação suicida, tem uma rede frágil de cuidado, em que essa única rede não aceita a condição clínica da pessoa, tá? E que teve uma tentativa prévia há 2 semanas. Tu diz não aceita a família ou o que seja o suporte, não entende o risco. Isso, eu fico pensando assim, além de pensarmos que precisa uma intensificação de cuidados e muitas vezes não identificar outro familiar, às vezes, de uma internação breve, hospitalar, protetiva, né? Mas também desse nosso papel enquanto profissional para estar fazendo essa intermediação com o familiar. Porque, enfim, aí é isso, gente. Eu acho que não tem muito segredo também com relação a isso. A questão é como é que a gente vai negociar isso. Às vezes existem questões culturais que dificultam muito o reconhecimento da ideia do suicídio. O suicídio é um tema tabu na nossa sociedade ainda. Por mais que a gente venha aí tentando discutir através de campanhas, enfim, bababá, mas, assim, na prática, ainda é um tema muito tabu. Então, existe todo, especialmente relacionado a dificuldades morais e religiosas. Então, existem algumas religiões e alguns construtos sociais que não conseguem aceitar a ideia do suicídio, e aí vão negar essa possibilidade ao máximo. E aí você vai ter que tentar entender de que forma você consegue envolver. Mas o que eu quero deixar claro é que, assim, numa situação onde a pessoa está em risco, onde corre um risco real, independente do familiar concordar, independente... Eu vou tentar fazer todos os movimentos possíveis para que essa rede social dê suporte nesse cuidado. Mas, se não der, eu vou ter que tomar uma medida que é involuntária à família, involuntária, inclusive, às vezes, à pessoa, e eu vou ter que encaminhar para uma internação psiquiátrica para garantir que este risco seja controlado durante um período de tempo, até que a gente tenha tempo, inclusive, de fazer essas negociações. Porque é isso, gente, alguém que tem um planejamento estruturado de morte não vai reverter isso da noite para o dia. É um tempo nesse processo. Não existe nenhum medicamento que você dê para alguém que está com uma ideação e um planejamento suicida que vai fazer com que esse pensamento desapareça. Então, esse é um processo de tempo, de conversa, de intervenção, de compreender os motivos dessa pessoa. Isso vai levar tempo. E aí, esse tempo, se você não tem um ambiente que garanta a proteção da pessoa durante esse período de tempo, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu não acho a melhor medida, mas, assim, infelizmente, você tem que encaminhar para uma internação, mesmo quando não corresponde à vontade da pessoa. E aí você vai fazer o registro disso no prontuário, para ter uma garantia legal de que você está, enfim, atuando em prol do benefício da pessoa, mas você vai fazer a internação independente da vontade dela e independente, muitas vezes, da vontade da família. Não sei se era essa a pergunta, mas enfim.